Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Jesus começou os seus ensinos aos apóstolos e a nós com um discurso que é intitulado O Sermão do Monte. Eu já descrevi várias das belas atitudes que devemos ter, como é descrito no Sermão do Monte, e descrevi 6 dessas belas atitudes, entre o versículo 3 a 8 de Mateus 5. Hoje, quero que olhem para o versículo 9, por favor, Mateus 5, versículo 9, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta é a 7ª bem-aventurança, ou de outra maneira, é a 7ª bela atitude cristã que devemos ter. As outras bem-aventuranças que se seguem não são necessariamente atitudes que devemos ter, mas são, digamos assim, consequências ou resultados de sermos um verdadeiro cristão. E por isso, esta 7ª bela atitude que devemos ter, isto é, de sermos pacificadores, é a última destas belas atitudes que Jesus descreve aqui no Sermão do Monte. Eu, como disse, já descrevi em sermões individuais, um acerca de ser pobres de espírito ou humildes. Dei outro sermão acerca de chorar ou de nos arrependermos. Outro sermão acerca de sermos mansos ou ensináveis, ou digamos assim, gentis, pessoas gentis, mansas. Falei acerca de que precisamos ter fome e sede da justiça de Deus. Precisamos de ser misericordiosos. Precisamos ser limpos de coração. E estas 6 atitudes, digamos assim, são necessárias para podermos ser pacificadores. Precisamos ser humildes, precisamos nos arrepender, precisamos de ser mansos, precisamos de buscar e ter fome pela justiça, precisamos ser misericordiosos e precisamos ter um coração puro para chegarmos ao 7º, à última, a esta, digamos assim, a este cúmulo, a este cimo de atitudes que é descrito como ser um pacificador. É importante que não é entendido, não deve entender como ser uma pessoa que ame a paz. É diferente. Uma pessoa pode amar a paz, mas ser pacificador é diferente de que ser um amante da paz. Ser pacificador significa que faz certas ações para produzir a paz. Um amante de paz é simplesmente uma pessoa que espera e que gosta de ver paz. Por isso, ser pacificador envolve ação. Envolve uma atitude que dá uma ação nossa. E por isso, hoje, quero ver 3 chaves. Está claro que estas 6 bem-aventuranças, antes de sermos pacificadores, como ser pobres de espírito, chorar, ser mansos, são chaves para sermos pacificadores. Mas eu quero concentrar hoje em 3 chaves importantes, olhando de uma maneira, digamos assim, ou de uma perspectiva diferente. Ver chaves para que produzirmos paz quando situações de conflito acontecem ou podem vir a acontecer e, por isso, evitar através de estas 3 chaves importantes para sermos pacificadores. Começamos então, se faz favor, em Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Provérbios 19,
11. Provérbios 19, 11. Está aqui um provérbio. Vamos ver alguns provérbios hoje. Este primeiro que vamos ver aqui, 19, 11, diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. A sua glória é perdoar as injúrias. Na versão Almeida Corrigida e Fiel diz: passar por cima da transgressão. Perdoar é passar por cima da transgressão. Quando uma pessoa transgride contra nós, precisamos de deixar passar. Deixar passar. Não dar por si, digamos assim, ou não prestar atenção a certas ofensas. Porquê? Porque isso é parte de perdoar. Deixar passar. Principalmente se a coisa não for uma coisa grande, é importante. Deixa isso passar. Não tomes atenção a isso. Isso é um ponto importante aqui, porque diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. E aqui, por isso, estamos a falar acerca da primeira chave. E a primeira chave é sermos humildes suficientemente para deixarmos passar, para perdoarmos e para fazermos o que seja necessário para reconciliar quando temos uma situação em que haja conflito ou possa haver conflito. Isto é uma humildade para deixar passar, perdoar e fazer o que seja necessário para reconciliar. Vejam outro provérbio aqui, provérbio 17, talvez uma página ou duas antes disso, provérbio 17, versículo 14. Diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Desiste de estar numa contenda antes que estejas envolvido na contenda. Quer dizer, não te metas na contenda. Cuidado. É fácil haver uma situação, a gente pensar de uma maneira que isto é assim, cozido, frito ou grelhado. Às vezes pensamos incorretamente e atacamos logo. E depois vemos, estava errado. Estava errado. Porquê é que atacámos? Porque talvez fosse um assalto à nossa arrogância, à nossa soberba, um bocadinho escondida aqui dentro de nós, em vez de sermos humildes e aceitar e deixar isso passar. Porque diz assim, como o abrir-se da represa. Vocês sabem, por exemplo, uma represa. Por exemplo, houver um buraquinho na represa e a água começa a sair da represa. É praticamente impossível de parar essa água. Assim é o começo da contenda, como o abrir-se da represa. Por isso, para antes de começar. Para antes de começar. Porquê? Para vivermos em paz. Para sermos pacificadores. Vejam outro provérbio, capítulo 13, provérbio 13, uma ou duas páginas atrás, na sua Bíblia. Provérbio 13, versículo 10. Diz assim: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Queridos irmãos, geralmente, contendas, conflitos, situações em que há conflito, é porque há uma soberba. Porque se eu me humilhar e deixar isso passar por cima, não há soberba, não há conflito. Acalma isto tudo. Acalma isto tudo.
Por isso, a soberba, como diz assim, aqui no versículo 10, só resulta a contenda. Precisamos ter cuidado, não sermos sensíveis demais a essas coisas pequeninas que acontecem, que depois inflamam e causam conflitos desnecessariamente. Porquê? Porque não somos humildes suficientemente para deixar passar a situação. Para não prestar atenção. Perdoar. Deixar passar. E por isso, parte da chave é não entrar nessa situação. Evitar essa situação. Evitar esse conflito desnecessário. Vejam em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, vejamos versículo 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Unidos de alma. Para sermos unidos tem que haver paz. Para haver comunhão tem que haver paz, não é? Tendo o mesmo sentimento. Nada faceis por partidarismo ou vanglória. Vanglória, arrogante, soberba. Mas por humildade. Por humildade. Quando somos humildes, quando deixamos passar as coisas, quando não prestamos atenção a certos possíveis insultos, às vezes não são insultos, mas é por causa da nossa arrogância que pensamos que são insultos, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isto é uma humildade grande. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isto é ser pacificador. Isto é uma chave para ser pacificador. Deixar as coisas passar, perdoar e fazer a nossa parte para haver uma reconciliação. Isso envolve trabalho, envolve um esforço. Queridos irmãos, deixar passar é uma forma de perdoar. É uma decisão deliberada e não é simplesmente um sentimento, uma emoção. É uma decisão deliberada, é uma ação de fazer paz para evitar entrarmos num conflito. Porquê? Porque algumas coisas não valem a pena gastar energia nisso. Sim, certamente existem coisas grandes, pecados grandes, que têm que ser resolvidos. Mas muitas vezes as coisas não são assim tão grandes. Parecem grandes por causa da nossa soberba. Quando as coisas são grandes, sim, temos Mateus 18. Mateus 18, vejam comigo, se faz favor, Mateus 18. Mateus 18, versículo 15 a 17. Mateus 18, versículo 15 a 17. Quando as coisas são grandes, diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não vais dizer ao irmão, ao vizinho, não vais ter esta má língua a dizer ao mundo todo. Não. Vais falar com o teu irmão em particular. Em particular. Não dizes a ninguém mais. Diz, olha, fizeste isto e talvez eu tenha entendido mal. Isto é, tens que falar com ele com humildade. Com humildade. Não é com soberba, é com humildade. Olha, talvez eu tenha visto isto mal, mas fiquei assim um bocado chateado ou aborrecido porque fizeste isto e magoou-me muito.
E por isso, antes de fazer isso, precisamos de ver. É uma coisa pequenina que podemos deixar passar? Porque se é uma coisa pequenina que devemos deixar passar, então devemos deixar passar, devemos deixar perdoar e deixar isso andar para a frente. Porque não estamos a preocupar-nos com a nossa soberba, mas estamos a preocupar com o pecado do irmão para o bem do irmão. Porque se ele está a pecar e ele por isso está a magoar e a magoar outros, e se isso vai afetar a vida eterna dele, porque vamos ver aqui, porque diz no versículo 16, se não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, testemunhas, vê que há um pecado grande, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça, e se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera como gentil e publicano, excomunicado, digamos assim, da igreja. Quer dizer, isto tem que ser um assunto grande. Não é simplesmente porque pisou no teu dedo do pé. É um assunto grande. Para coisas pequenas, precisamos de deixar passar. Perdoar. Porquê? As coisas pequenas é por causa da nossa arrogância, a nossa soberba. Temos de deixar isso passar. Queridos irmãos, precisamos de deixar passar. Se for de facto uma coisa grande que possa levar ao extremo de fazer com que aquele irmão tenha que sair da igreja, então tem que ser um assunto grande, está claro, não é? Não vamos fazer isso por uma coisa pequenina. Então, temos que falar com ele, primeiro, em particular, como lemos aqui no versículo 15. Vai arguí-lo entre ti e ele só, em particular. E com que atitude? A atitude é descrita em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 25. 2 Timóteo, capítulo 2. Isto é muito importante, ter esta atitude correta, quando for um assunto muito grande. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz assim: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não esteja a ter contendas. Evite as contendas, deixe passar. Mas quando a situação é grande demais, diz assim, sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Isto é, capaz de instruir, educar, com paciência, perdoando, deixando as coisas passar, tanto quanto possíveis. Mas quando a situação é grande demais, disciplinando com mansidão. Isto é, sendo gentil, sendo de uma maneira ensinável, dizendo que eu posso estar errado, mas da maneira que eu vejo é assim, disciplinando com mansidão os que se opõem. Há uma certa resistência aí, há um certo pecado, uma coisa grande. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos pelo diabo para cumprirem a vontade do diabo. Por isso, disciplinando com mansidão, mas, em primeiro lugar, precisamos ser brandos, precisamos não viver em contendas, precisamos de deixar passar tanto quanto possível. Isso é uma chave vital para sermos pacificadores. Deixa as coisas passar. Não continues a falar na mesma coisa. A mexer. Olha, ele fez isto. Mexer. Não continues a pensar nisso. Não deixes isso crescer para ser uma raiz de amargura ou ficar assim
uma zanga. Muitas vezes, essa atitude de arrogância ou soberba pessoal, ou de estima própria, é justificada com a frase: olha, não é só o dinheiro, mas é o princípio, é uma matéria de princípio. Irmãos, sim, às vezes pode ser uma matéria de princípio, mas às vezes a coisa é pequena e precisamos de deixar passar e perdoar. Vejam em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos, isto é, quando pessoas fazem coisas que não deviam de fazer a nós, suporta isso. Deixa isso passar e suporta isso. Perdoai-vos mutuamente. Deixa isso passar, perdoa. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não é a nossa oração: Pai, perdoai os nossos pecados como nós perdoamos os outros? Isso é ser pacificador. Para ser pacificador, precisamos de perdoar. Vejam outro exemplo aqui em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos irmãos, se de facto temos amor para com os outros, se de facto amamos os outros, vamos perdoar. Vamos deixar passar. Vamos fazer tudo para haver uma reconciliação. E por isso, essa é a primeira chave. Ser humilde para deixar passar, perdoar e fazer o que seja necessário para haver uma reconciliação. A segunda chave principal para sermos pacificadores é que precisamos tirar a nossa trave primeiro. Analisar qual é a nossa trave e tirar essa trave, isto é, arrependermos-nos, seja o que for. Talvez seja uma ira que tenhamos, ou uma sensitividade que tenhamos. Talvez a nossa trave sejamos sensíveis demais. Talvez isso seja uma trave. Qual é a minha trave? Qual é a sua trave? Queridos irmãos, ser pacificador começa no coração, no nosso coração. E por isso precisamos de analisar a nossa atitude, o nosso coração, e arrepender e mudar. Ora, a verdadeira paz, primeiro, tem que ser paz com Deus. Deus fez a sua parte. Precisamos ter paz com Deus. Vejamos em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 a 20. Diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, isto é, em Jesus Cristo, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele fez paz porque morreu, sofreu, deu a sua vida com o seu sangue na sua cruz. Por meio dele, por causa disso, nos reconciliou
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Queridos irmãos, Jesus Cristo fez paz para nós. Abriu o caminho para nós estarmos em paz com Ele. Ele nos reconciliou com Deus. Vejam também em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé. Qual fé? A fé de Jesus Cristo. A fé que Jesus Cristo teve de morrer por nós, sacrificar por nós em fé. Ele fez isso em fé. Somos justificados por essa fé. Temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, pelo que Ele fez em fé. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança de que vamos um dia ter a glória de Deus. Queridos irmãos, primeiro, para haver verdadeira paz, precisamos de ter paz com Deus. Ora, Deus fez a sua parte. Deus fez a sua parte. E não só isso, Ele também fez a parte para haver paz entre nós. Ele quebrou a separação entre nós para haver paz entre nós. Vejam em Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 18. Portanto, lembrai-vos, Efésios 2, versículo 11, de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, vocês eram incircuncisos, eram separados, eram, digamos assim, uma separação aqui entre judeus e gentios, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Vocês, como gentios, não tinham Cristo. Separados da comunidade de Israel, que eram os circuncisos. Estranhos às alianças da promessa, porque a promessa foi feita a Israel e, por isso, os gentios não tinham acesso a essa promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, vós, os gentios que estavam longe, através de Jesus Cristo, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos reconciliou. Porque Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. O qual de ambos fez um. De ambos fez um. Israelitas e gentios fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio. A parede de separação que estava no meio entre os gentios e os israelitas. Que parede era essa? Queridos irmãos, era uma parede que tinham feito uma parede de separação, um muro de separação de cerca de 1,5 metro de altura, que era feito pelos homens à volta do templo, porque os gentios não podiam entrar para lá desse muro de separação. Não foi Deus que tinha feito esse muro de separação? Não é a lei que é o muro de separação. O muro de separação era um muro que tinham feito durante esse tempo que os gentios tinham que ficar para o lado de fora desse muro. Os israelitas é que podiam entrar para dentro desse muro. Era um muro de separação entre os judeus e os gentios. E Jesus Cristo derribou essa parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Que lei de mandamentos na forma de ordenanças? Não era a lei de Deus? Mas leis que pessoas fizeram
com essas ordenanças, a separar com essa lei, esse muro de separação que não é bíblico. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse, fazendo paz, reconciliação. Ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele esta inimizade, este muro de separação, e vindo, evangelizou a paz. A vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Paz para os israelitas e para os gentios. Que estavam longe, gentios, e para os que estavam perto, os israelitas, trouxe a paz. Queridos irmãos, a paz começa com Deus. Jesus Cristo abriu o caminho para sermos reconciliados com o Pai, abriu o caminho para sermos sermos unidos. Gentios ou israelitas, somos um em Cristo. Deus fez a sua parte. Agora, a responsabilidade é nossa. Paz começa primeiro com Deus. Ele fez a sua parte para a paz. Jesus Cristo morreu por nós, para nos reconciliar com o Pai e para nos reconciliarmos uns com os outros. Mas agora a responsabilidade é nossa, paz em nós próprios. Por isso é que eu digo, a paz começa a ser pacífico, fazer ações de paz, começa no nosso coração. Temos que ver a nossa atitude, arrepender e mudar. Ver qual é a nossa trave e mudar. Vejam em Isaías 48. Isaías 48. Versículo 16. Isaías 48. Versículo 16 a 18. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio e desde o tempo em que isto vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor, Deus, isto é o Pai, me enviou a mim, isto é Jesus Cristo, e enviou o seu Espírito a nós. Nós recebemos o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o Pai, o teu Redentor, que é Jesus Cristo, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. Ele nos enviou Jesus Cristo para dar os seus mandamentos. Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Por isso, como disse, estas belas atitudes têm que ter um desejo de ter sede e fome pela justiça. Essas belas atitudes, essas 6 belas atitudes que mencionei no Sermão do Monte, antes de sermos pacificadores, são chaves pré-requisitas necessárias para sermos pacificadores. Mas aqui diz, se ouvirmos aos mandamentos de Deus, aos ensinos de Jesus Cristo, então teríamos paz em nós. Seria a tua paz, a nossa paz, no nosso coração. Teríamos paz no nosso coração. Por isso que digo, sermos pacificadores começa no coração. Precisamos ter paz dentro de nós. Como? Obedecendo às leis de Deus. Como? Arrependendo-nos dos nossos pecados. Por isso, vejam aqui em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 4. Mateus 7, versículo 3 e 4.
Mateus 7, versículo 3 e 4. Porque vês tu o argoeiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Vês este pedacinho de poeira no olho do teu irmão, mas não vês a trave que está no teu próprio coração. Qual é a minha trave? Qual é a nossa trave? Precisamos de tirar a nossa trave primeiro. Temos que nos analisar e ver qual é a nossa trave. Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argoeiro do teu olho quando tens a trave no teu. Por isso, precisamos de reconhecer e ver os nossos erros, as nossas traves, a nossa trave. E de arrepender dessa trave, seja o que for. Seja o que for. Já aqui um provérbio interessante. Vamos ver alguns provérbios agora. Provérbio 15, versículo 1. Provérbio 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Queridos irmãos, quando uma pessoa faz uma coisa a nós, ou passam por nós e dizem qualquer coisa que é como um fogo, como é causar um incêndio. Quando nós respondemos com uma resposta branda, com mansidão, com humildade. Porquê? Porque temos paz dentro de nós. Isso desvia o furor. Mas se respondemos com uma palavra dura, damos-lhe um soco de volta, isso suscita a ira. Para sermos pacificadores, precisamos de fazer parte da reconciliação. A pessoa disse uma coisa para nós que magoou. Nós deixamos passar, somos humildes e temos paz no nosso coração. Não temos esta trave de ficar a explodir. Temos paz. E essa paz faz com que nós tenhamos uma resposta branda. E isso desvia o furor. Mantemos-nos calmos. Veja no versículo 18 do mesmo capítulo, Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas. O homem zangado, o homem que tem este assim furioso, suscita contendas. Mas o longânimo, aquele que demora a ficar irado, que tem paciência, que tem calma, tem paz no coração, apazigua a luta, evita uma guerra, evita um conflito. Vejam também Provérbios 22, versículo 3. Provérbios 22, versículo 3. Diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Se és prudente, vês que isso vai causar problemas e deixas isso passar. Evita causar mais problemas. É o que diz aí. Versículo 3. O prudente vê o mal. Prevê que isto vai causar problemas, vai causar conflitos. E cuidado como responde, cuidado com a situação, isto parece mal, cuidado, não responde imediatamente, vou esperar um pouco.
Mas o simples, o que não é prudente, o que não teve cuidado e explodiu imediatamente, depois sofre uma pena. Vejam também Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículo 33. Porque o bater do leite produz manteiga. Bater o leite. Bater o leite acaba por produzir manteiga. Torcer o nariz, torcer o nariz, torcer o nariz, vai produzir sangue. E assolar a ira, isto é, espremer, como diz na Revista e Corrigida, ou forçar, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, forçar a ira, a espremer a ira, continuar a pensar na ira, produz contendas. Não tenhas a mexericar no assunto de novo. Deixa passar. Deixa passar. Isso é parte de uma trave que temos, porque se não deixamos passar, talvez tenhamos uma certa sensitividade, que estamos sempre a moer isto, a moer. E a coisa fica cada vez maior. A pessoa diz, mas eu tenho o meu direito, é o meu direito. Às vezes, precisamos deixar os nossos direitos passar. Vocês leem em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Vocês veem a história. Em Gênesis capítulo 13. Que é de Abraão. Gênesis 13. Vê versículo 5. Diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E tinham, o Abraão tinha, e o Ló tinha, e depois a terra não podia sustentá-los, como diz no versículo 6. Diz assim, era uma coisa muito grande. E então, o que houve? Houve contendas, no versículo 7, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Eu estive aqui primeiro. Não, tu esteve aqui. Contendas. Então Abraão disse, Ló, está o campo aqui toda à frente. Escolhe o que queres. Se queres ir para aqui, vai para aqui. Se queres ir para ali, vai para ali. Se fores para ali, eu vou para aqui. Se for para aqui, eu vou para lá. O Abraão, digamos assim, tinha o direito primeiro. Mas ele passou o direito. Deu os seus direitos ao Ló. Vocês vejam, por exemplo, a história de José. José foi enviado para a escravidão pelos irmãos. E depois vê-se quando ele esteve no Egito e os irmãos vieram e os irmãos vieram a reconhecer que ele era o José. E eles disseram, o que é que José agora vai fazer por nós? Porque tinha direito de se vingar contra os irmãos. Mas ele não se vingou. Vejam em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Versículo 19 a 21. Gênesis 50, versículo 19 a 21. Diz assim, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal para mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Por isso não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a outros vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou do coração. O José tinha direito de vingança, mas deixou o direito passar. Não esteve determinado a vencer. Disse, não, deixa isso passar. Como Abraão deu direito a Ló.
José deu direito. Jesus Cristo deu o direito de haver justiça na vida dele e permitiu que fosse crucificado. Desistiu do seu direito. Porquê? Para nos abrir o caminho da salvação. Às vezes, sim, precisamos de usar os nossos direitos. Não estou a dizer que vamos sempre permitir que as pessoas andem por cima de nós. Por exemplo, vocês veem em Filipai, o Paulo exerceu o seu direito de ser um romano, porque tinha sido maltratado. Podem ler isso em Atos 16, versículo 35 e 39. Mas o ponto aqui é usar os meus direitos é para a glória de Deus ou é para o meu interesse pessoal? No caso de Abraão, no caso de José, no caso de Jesus Cristo, não usaram o direito porque para a glória de Deus. Isso é importante. Por isso, qual é a sua trave? Qual é a sua trave? Qual é a razão por que não tem paz interna? Talvez seja porque você seja sensível demais ao que as outras pessoas fazem contra você, ficando você assim facilmente aborrecido e chateado e zangado. Ou você, isso talvez seja uma trave, sensível demais. Ou talvez você não seja sensível a outros e por isso causa dores a outros. Ou talvez a sua trave seja que eu preciso dos meus direitos. É o meu direito. E por isso não quero que outros andem em cima de mim. Queridos irmãos, precisamos de deixar passar e precisamos de tirar a trave dos nossos olhos. A terceira chave é uma pergunta que eu tenho aqui. Talvez exista em você um desejo que não tenha sido preenchido, um desejo no coração que não tenha sido preenchido. Porque esses desejos podem ficar grandes demais. Tão grandes que se tornam um ídolo. Vejam aqui em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Versículo 18. Diz assim: mas o que sai da boca vem do coração. E por isso, temos um desejo que não está preenchido dentro do coração e por isso acaba por sair da boca e causa contendas, causa guerras. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias, etc. Temos algum desejo dentro do coração que não está preenchido? Esses desejos que não estão preenchidos, digamos assim, ou não estão satisfeitos, podem ser legítimos. Podem ser legítimos. Mas precisamos de ver profundamente nos nossos corações, porque esses desejos podem começar a gemer, a mexer, a mexericar dentro do nosso coração. Por exemplo, eu trabalho
meu trabalho é muito duro. Eu tenho um trabalho, o meu trabalho é duro. Porque eu trabalho duro. Eu trabalho muito. Eu tenho direito a ser promovido no emprego, a ter uma promoção, a ser uma pessoa promovida, ter um galardão no meu emprego. Por exemplo, eu tenho... Eu tenho, digamos assim, o desejo de ter um carro novo, e como eu trabalho muito, por que é que não posso ter um carro novo? Quando o desejo se torna uma coisa essencial para o nosso bem-estar, isso é um problema. Pode termos um desejo. Sim, eu gostava um dia de ter um carro novo. Está bem. Mas quando se torna uma coisa essencial para o nosso bem-estar, então começa a ser, digamos assim, uma demanda. Uma demanda. E se não é mais eu desejo ter, mas eu tenho que ter. É uma diferença. Porque esse desejo que não foi preenchido gemeu e mexeu-se aqui dentro do coração e ficou grande, 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 e não é mais um desejo, mas eu tenho que ter. Torna-se tão forte que agora tornou-se um ídolo. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado nesta sociedade moderna com ídolos, coisas físicas. Você tem alguma forma de idolatria no seu coração? Precisa de pensar nisso. Você tem alguma forma de idolatria no seu coração? Um ídolo é algo maior que Deus, que nós cometemos o nosso coração, que nos motiva, que se torna, digamos assim, o nosso chefe, que governa a nossa vida. É algo no nosso coração em que nós queremos, temos confiança, que temos medo ou que servimos. Queridos irmãos, não é simplesmente que nós queremos ter uma coisa. Não há nada errado de querer ter uma coisa. Trabalhar para isso, querer, está bem. Mas quando esse querer é muito grande, e então fica um exígio, uma demanda que tenho que ter isto, essas demandas idólatras fazem com que nós comecemos a julgar os outros. Ele não devia ter feito isto. Ou ele foi promovido em vez de eu ser promovido. Ou coisa assim. E começamos a criticar e a condenar os outros. E por isso um ídolo exige sacrifícios. Sim, ídolos exigem sacrifícios. E se alguém não satisfaz as nossas demandas ou as nossas expectativas, eles têm que sofrer. E assim, deliberadamente ou subconscientemente, fazemos coisas para magoar os outros. Isto é, para sofrerem. E por isso acabamos por dar palavras que magoam os outros. Porque o ídolo exige um sacrifício.
E essa pessoa tem que sofrer. Temos que fazer com que essa pessoa fique magoada. Ou damos palavras que cortam, que causam dor. Por exemplo, temos olhares de reprovação. Olhares de reprovação. Retiramo-nos ou separamo-nos do relacionamento. Começamos a atuar de uma maneira fria para a outra pessoa. Isto é um tipo de causar um sacrifício à outra pessoa, causar um sofrimento à outra pessoa. Ou tirar carinho. Não dar carinho, por exemplo, ao esposo ou à esposa, porque ela fez isto, não vou dar carinho a ela. Não vou dar contato físico. Recusar a olhar a ele ou a ela. Não olho para ele, para ela. Anda assim, não é? Queridos irmãos, isto é porque talvez tenhamos um ídolo no nosso coração. Vejam em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Hebreus, Tiago, capítulo 3. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria. Isto é, em gentileza, uma sabedoria que é gentil, que é mansa, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vós coração, em vosso coração, inveja amargurada. Inveja amargurada. Esta inveja é um ídolo. É um ídolo. Amargurada. Sentimento facioso. Nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, é demónica. É do diabo. É um ídolo. Pois onde há inveja, onde há um ídolo, inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Isto é, não há paz. Mas a sabedoria que vem de Deus, lá do alto, é pura. Um coração puro. Como falámos das atitudes, belas atitudes, ter um coração puro, que é uma chave de ser pacífico. É pura. Depois, pacífica. Fazemos coisas com paz. Temos um coração puro, fazemos coisas com paz, porque não temos este ídolo de inveja, de idolatria. Indulgente, tratável, plena de misericórdia. Ser misericordioso, uma bela atitude que é necessária para sermos pacíficos. De bons frutos, imparcial, sem fingimento. Não é fingido, é de verdade. É um coração, é mesmo do coração, é assim mesmo. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que provem a paz. Isto é paz, isto é a maneira de fazer paz, é de ser reconciliar, é ter esta paz. De onde procedem guerras e contendas? De onde é que vêm estas guerras, estas contendas, estes conflitos que há entre vós? Isto é, entre vós na igreja. De onde? Senão dos prazeres, dos desejos que não são preenchidos, que militam na vossa carne, desses prazeres, desses desejos. Cobiçais e nada tendes. Porquê? Porque esses desejos começam a ficar grandes, ficam cobiça. Não é só um desejo que eu desejo ter, mas que eu tenho que ter, que torna-se uma cobiça. Matais e invejais, têm inveja, é um ídolo.
e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, têm contendas, não há paz. Nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Desejos que não são preenchidos, que ficaram grandes demais e que se tornaram um ídolo. A vossa oração diária é uma lista enorme de cobiças e desejos que não foram preenchidos? Por isso, precisamos de nos examinar a nós próprios para ver se temos alguns ídolos, alguns pecados escondidos dentro do nosso coração e usar as ferramentas espirituais que Deus nos dá para o desenvolvimento espiritual. Isto é, estudo bíblico, meditação, oração, jejum ocasional e pedir a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que, através do seu Espírito, Ele mude o nosso coração. Ele circuncise o nosso coração. Queridos irmãos, para sermos pacificadores, nós precisamos ter uma humildade para deixar passar, perdoar e reconciliar qualquer ofendas que tenhamos recebido. Precisamos de remover a nossa trave na nossa vida, arrependermos-nos, reconhecer os nossos erros, ter paz no nosso coração, em vez de ter ira, em vez de sermos super sensíveis, ou não sermos sensíveis às necessidades dos outros, ou termos demandas, tirar essa trave do nosso olho, dos nossos olhos, dos nossos corações. E identificar quaisquer ídolos em nós, qualquer desejos ou prazeres que não foram preenchidos, os quais estão a fazer ou a demandar um sacrifício para que outros fiquem magoados. E que fazemos isso através de palavras que magoam ou coisas assim. Porque esses desejos fortes fazem nós com que nós não sejamos submissos a Deus e a um ao outro. E por isso, esses desejos produzem menos paz em nós próprios. Queridos irmãos, para completar, quero ler Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18, diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.